Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre um clássico da literatura cristã. Oração, orando com espírito e com o entendimento. O autor é o John Bunyan. Bunyan é mais conhecido por sua obra O Peregrino, mas este livro é um profundo estudo sobre a prática da oração. Ele nos ensina como orar de forma eficaz, com sinceridade e segundo a vontade de Deus. Vamos explorar juntos o que significa orar com espírito e com entendimento e como isso pode transformar nossa vida de oração. Para uma maior compreensão, vamos lá. No primeiro tópico, no primeiro capítulo, John começa explicando a essência da oração. Ele afirma que a oração verdadeira é a comunicação sincera da alma com Deus. Não é apenas um conjunto de palavras repetidas sem pensar, mas um derramar sincero do coração. Segundo Bunyan, orar é mais do que um ritual religioso. É uma expressão de fé viva e ativa. É uma conversa com o Criador, onde compartilhamos nossas necessidades, louvamos sua santidade e buscamos a sua presença. O autor deixa claro que Deus não se agrada de orações superficiais ou vazias. Ele busca por corações sinceros. Quando oramos, não estamos informando a Deus sobre algo que Ele já não saiba, mas estamos nos alinhando à sua vontade e demonstrando nossa dependência dele. No segundo capítulo, vamos para o primeiro ponto central do livro: orar com o Espírito. O que o autor quer dizer com isso? Ele explica que orar com o Espírito significa orar com a ajuda e a direção do Espírito Santo. Isso significa que por nossa própria força somos limitados. Muitas vezes não sabemos o que pedir, como está escrito em Romanos 8:26. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos capacita a orar, nos ajuda a expressar nossos desejos mais profundos e nos guia para orar de acordo com a vontade de Deus. O autor faz questão de destacar que, sem o Espírito, nossas orações podem se tornar ineficazes. Isso acontece quando oramos apenas com base no que pensamos ou queremos, sem nos alinhar ao que Deus deseja para nós. O Espírito Santo nos mostra quais são as propriedades de Deus para a nossa vida, nos direcionando a pedir não apenas por aquilo que queremos, mas por aquilo que precisamos. Terceiro capítulo, oração com entendimento. O segundo ponto essencial é orar com entendimento. O que significa isso? O autor explica que, além da direção do Espírito, a oração precisa ser consciente e feita com compreensão. Ele ensina que devemos conhecer a Deus através da sua palavra. Quando oramos, devemos estar cientes de quem Deus é e do que Ele deseja, o que Ele já nos revelou em sua palavra. É importante entender as promessas de Deus, seus mandamentos e sua vontade, para que nossas orações sejam alinhadas ao seu propósito. Orar com entendimento também envolve ter clareza sobre o que estamos pedindo. O autor adverte contra orações confusas ou sem propósito. Ele nos encoraja a orar de forma específica, sabendo que queremos comunicar a Deus, mas sempre disposto a aceitar sua vontade, que é perfeita. No capítulo 4, a sinceridade na oração. Outro ponto fundamental que o autor fala é sobre a sinceridade. Ele nos adverte sobre o perigo da hipocrisia na oração. Orar palavras bonitas, sem realmente crer nelas, ou sem que o coração esteja envolvido, é inútil aos olhos de Deus. A sinceridade é um aspecto que muitas vezes negligenciamos. Podemos ser tentados a orar para impressionar as pessoas ao nosso redor,
ou até mesmo a nós mesmos. Mas o autor deixa claro que Deus vê o coração. Não importa quão elaboradas sejam nossas palavras, se elas não vêm de um coração sincero. Sinceridade significa orar com o coração aberto, reconhecendo nossas fraquezas, nossos pecados e nossas limitações, sem tentar esconder nada de Deus. Deus se agrada quando somos honestos com Ele, quando admitimos que dependemos completamente de Sua graça. Capítulo 5. Os obstáculos à oração eficaz. O autor também discute os principais obstáculos que podem impedir a eficácia de nossas orações. Ele menciona, por exemplo, a distração, a falta de fé e o pecado não confessado. Primeiro, a distração. Quantas vezes já começamos a orar e nossa mente divaga para outras coisas, não é mesmo? O telefone toca, chega uma notificação no Instagram, Facebook, YouTube. Um pensamento aleatório surge e de repente estamos longe da comunhão com Deus. O autor nos encoraja a disciplinar nossa mente e coração para que possamos nos conectar e concentrar inteiramente em Deus durante a oração. A falta de fé é outro obstáculo. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos adverte a pedir com fé sem duvidar. Se oramos duvidando que Deus vai nos ouvir ou responder, nossas orações perdem o poder. O autor enfatiza que devemos confiar na bondade e fidelidade de Deus, crendo que Ele responde àqueles que o buscam de todo o coração. E, finalmente, o pecado não confessado. Se há pecado em nossas vidas que não foi confessado, isso cria uma barreira entre nós e Deus. Ele nos chama a arrepender-nos e confessar nossos pecados, pois Deus é fiel e justo para nos perdoar e restaurar a nossa comunhão com Ele. 6. A perseverança na oração. O autor nos ensina também sobre a importância de perseverar. Às vezes, podemos ficar desanimados quando não vemos respostas imediatas às nossas orações, mas ele nos lembra que Deus age de acordo com seu tempo e sua sabedoria. Perseverar na oração é uma expressão de fé. Ele usa o exemplo da parábola do juiz iníquo, contada por Jesus em Lucas 18, versículo 1 a 8, onde a viúva persistente finalmente recebe justiça por sua perseverança. Assim, nós também devemos continuar orando, confiando que Deus ouve e responde conforme a sua perfeita vontade. O autor também nos lembra que a perseverança é uma forma de crescimento espiritual. À medida que continuamos orando, nosso relacionamento com Deus se aprofunda e a nossa fé é fortalecida. 7. O propósito da oração. Para finalizar, o autor destaca o propósito final da oração: glorificar a Deus. A oração não é apenas sobre nós e nossas necessidades, mas em última análise sobre glorificar o nome de Deus. Quando oramos, devemos sempre buscar que sua vontade seja feita para que Ele seja exaltado. A verdadeira oração sempre coloca Deus no centro, reconhecendo sua soberania e buscando a sua glória acima de tudo. Conclusão. Oração, orando com espírito e com entendimento, é um guia poderoso para aprofundarmos nossa vida de oração. John nos mostra que a oração eficaz é uma combinação de dependência do Espírito Santo, entendimento claro da vontade de Deus e sinceridade de coração. Ele nos encoraja a perseverar em oração, confiando que Deus nos ouve e age em seu tempo. Se você deseja melhorar sua vida de oração, este livro oferece lições práticas e espirituais que podem transformar a sua caminhada com Deus. Espero que esse resumo tenha sido útil para você. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais resumos e devocionais. Até a próxima. Que Jesus os abençoe.